É muito comum as pessoas virem me procurar com a queixa de ansiedade e muitas vezes elas não sabem o que é ansiedade. Ah, É muito comum as pessoas virem me procurar com essa queixa de ansiedade e ela não se sentir ansiosa, mas disseram para ela que ela é. então o que seria ansiedade e o que seria ansiedade fake que o pessoal fala? Né? Assim, a gente define a ansiedade como sendo uma sensação de medo sem objeto. Então, é uma angústia, uma sensação de mal-estar, né? E geralmente, ela pode não ter ali um objeto, mas tem uma preocupação, um pensamento específico e tudo. Então, agora sim, é muito comum as pessoas virem me procurarem dizendo assim, no caso do TDAH, que é aí que eu disse que, por vezes, eu que levanto essa possibilidade. Dizem que eu sou ansioso e eu não me sinto assim, mas dizem que eu sou. Por que que dizem? Porque você está sempre com pressa, porque você está sempre agitado, porque você não consegue parar quieto, porque o seu pensamento ele está sempre pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que talvez seja um dos cenários, uma das situações assim Então que eu mais vejo na essa prática. agitação não seria necessariamente a ansiedade, Não. a velocidade. A gente está falando, por exemplo, de hiperatividade. Isso. Né? Então, não necessariamente seria, não. Uhum. É claro que quando você aborda o TDAH de uma maneira mais ampla, principalmente no adulto, e aqui a situação muda um pouco do que quando você vai observar, analisar, estudar crianças, você tem algumas situações ou temas que vão prender mais a situação. Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, fala, poxa, mas eu não acho que eu tenha TDAH porque eu não tenho dificuldade para se concentrar. No que gosta. Uhum. No que não gosta, mas é necessário, você às vezes já percebe uma dificuldade maior, né? Então, depende muito. A gente precisa fazer uma análise um pouco mais apurada de vários temas para pesquisar essa dificuldade de concentração e essa velocidade de pensamento, né? A gente, eu achei uma definição interessante para o TDAH no adulto, que ele diz, de um autor que eu não me lembro o nome, mas ele especificava assim, vamos definir o TDAH aqui como sendo nada mais, nada menos do que a dificuldade de priorizar dentre as funções executivas. Uma síndrome executiva de priorização, Se a talvez. gente pega as funções executivas do planejamento, a memória, a própria concentração, a concentração alternada ou a concentração contínua, memória de trabalho, às vezes eu simplifico assim para quem eu atendo. Imagine que dentro de todos os estímulos que chegam ao seu cérebro a todo momento, os disparos de todos os neurônios que acontecem a todo momento, desde você parar para sentir o seu dedo do pé dentro do sapato, até o pensamento, passando pelo gosto, se a boca está com saliva ou não, se está respirando ou não, tudo isso vai chegar simultaneamente ao cérebro. E é preciso que o cérebro consiga priorizar o que ele vai trazer para a consciência e sustentar. Perfeito. Então, dentre o que atinge a consciência, considerando ainda o pensamento, o planejamento e a emissão de uma resposta, a gente vamos imaginar nosso cérebro como um processador. O que esse processador ele vai processar ou manter, fixar ali primeiro, trabalhar primeiro? Faço um adendo aqui, um gancho, na verdade, porque é comum as pessoas me dizerem que é como se no pensamento dela fossem várias abas do navegador aberto e ela não sabe qual ela E eu acho. trabalha primeiro. Você já viu aquele navegador com 10 abas abertas e tem 10 do YouTube, você não sabe de onde está vindo o barulho? Olha lá, a Nath está concordando também. Sim. Doutor, isso é um sofrimento. Você vai falando isso aqui, vem várias imagens na minha cabeça. Sim. Eu, por exemplo, hoje tive que entregar um relatório sobre a minha vida. Eu estou fazendo um reconhecimento pessoal e tudo, e eu tinha que contar um pouco da minha história. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou contar a minha história? São 40 anos de coisa para contar, como é que eu vou priorizar? E aí eu fiquei enrolando, doutor, horas e horas e horas para começar. Na hora que eu comecei, foi rápido, tá? Em 45 minutos eu fiz. Para mim é relativamente rápido isso. Mas até eu botar a ideia no lugar e tudo, escrever aquelas 15 linhas do resumo da minha história, do que eu priorizei, foi difícil. E isso é todos os dias. E às vezes eu vejo pessoas, sei lá, no trabalho que eu tinha antigamente, que eu tinha vários colegas,
coisas que eu sofri, assim, horas para fazer, os caras fazem em 20, 30 minutos. E são pessoas que aparentemente têm a mesma capacidade que eu, mas talvez não tenham transtorno. Então, realmente, parece que é um embaralhado de coisas. Sim. E a sua cabeça não sabe o que priorizar. Sim. É isso. Tanto que eu digo, no tratamento, às vezes as pessoas perguntam, eu vou utilizar o medicamento aqui só no dia que eu vou trabalhar. Eu falo, não, você vai estudar, eu sugiro que você use todos os dias. Você vai usar, inclusive, para descansar. Porque Caraca! é uma grande queixa de eu não conseguir descansar. E é considerado, inclusive, critério para a gente pesquisar isso no adulto, a dificuldade de relaxar quando não tem nada para fazer. A pessoa vira meio que workaholic. Sem querer. Tipo assim, ela arruma o que fazer, porque ela não pode estar parada olhando pro teto. Ela tem que estar fazendo alguma coisa. Não necessariamente, mas sempre um pensamento correndo, ou múltiplos pensamentos correndo na mente e atrapalhando. Às vezes, pensamentos que não têm um impacto tão importante, tão relevante, múltiplos que dificulta ela relaxar, inclusive para pegar no sono. Então, às vezes, vem com queixa de insônia importante. E a maior causa, penso muita coisa e meu pensamento não para e isso dificulta que eu durmo.